Bom dia. No domingo passado, na mensagem passada, foi passado um exercício para que lembrássemos de como Deus proveu nossas necessidades ou nos deu algum livramento de tal maneira que nos tirasse a ansiedade. E eu fiquei pensando, fiquei lembrando, fiquei pedindo para o Espírito Santo me trazer à memória. Só que não veio nenhum acontecimento assim. Mas o que me veio foi uma passagem da Bíblia, que está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu estranhei. Ok, primeiro o versículo e depois o fato. Mas Deus vai me fazer lembrar, sim, alguma coisa. E aí, enquanto isso, eu fiquei pensando no versículo. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Então, o que Ele tem nos dado? Espírito de coragem. E fiquei pensando, espírito de coragem, não é que seja um espírito, mas uma disposição. Uma disposição contrária de timidez. Não é uma timidez se for personalidade, ok. Mas se for uma timidez que paralisa, então é um espírito de covardia. Medo é covardia, aquele que desiste. Mas não, Deus tem nos dado espírito de coragem. E aí a outra parte, poder. A raiz da palavra poder é dunamis, que é a raiz também da palavra da dinamite. Então, Deus tem nos dado um espírito de energia. E eu pensei aqui, intensidade de vida. A outra parte é amor. Fiquei pensando, amor. E aí eu coloquei aqui, disposição de cuidar dos outros, respeitar diferenças, sem preconceito, autossacrifício. Mas a última palavra foi o que mais me chamou a atenção, moderação. Em algumas outras versões da Bíblia diz equilíbrio. E o que ele é? Autocontrole do seu temperamento. Fica no meio do excesso ou da deficiência. E uma palavra que me veio durante a semana foi vidro temperado. O que é um vidro temperado? É um vidro que ele entra num processo controlado de aquecimento ou químico para aumentar sua resistência. Então, o vidro temperado, quando sofre pressão, ele não se quebra em estilhaços afiados que ferem. Quando o vidro quebra, ele quebra em pequenos pedaços e são arredondados. Então, não machucam, não ferem. E eu pensei, é verdade, se a gente não controlar a nossa ira, e esse eu confesso, é o meu maior defeito. Dizem que quando eu tô bem, Mas se alguém me cutuca muito, eu fico muito irada. E aí, realmente, há descontrole do meu temperamento. E numa dessas, saem estilhaços e acaba ferindo pessoas. Mas se você pensar no vidro que sofre pressão controladamente, então se você fizer analogia com uma pessoa em que Deus que controla a pressão, as situações, a pessoa ela sai temperada, ela sai controlada, ela sai com moderação e equilíbrio, mesmo se por acaso ela pode até depois no futuro perder o controle, não será a ponto de machucar outras pessoas. E o que o versículo diz é que Deus já nos deu o espírito de coragem, uma disposição corajosa, já tem nos dado amor, o poder, a capacidade e a habilidade
amor e moderação. E aí eu continuei pensando. O versículo eu acho que já deu para entender mais ou menos. Mas e a situação? Quando foi? O que foi que Deus me proveu? E o tempo passou e chegamos em setembro. Setembro. Aí eu me lembrei. Setembro foi o mês que minha mãe faleceu. Isso já aconteceu há mais de 36 anos atrás. Eu tinha 21 anos de idade. Quem fez as contas já sabe a minha idade. E a minha mãe, ela, do diagnóstico até o falecimento dela de câncer no pulmão, levou mais ou menos 6 meses. E nesses 6 meses eu estava, aí eu fui lembrando, lógico, é um exercício. Eu fui lembrando, eu estava fazendo faculdade no penúltimo semestre, eu estava estagiando o dia inteiro, estudava de noite, mas eu não queria sair de perto da minha mãe. Eu levava 5 horas de trânsito, 2 horas e meia, né? Para ir para o estágio, do estágio para a faculdade, da faculdade para casa, eu gastava 5 horas por dia. Quando é que eu dormia? Eu aprendi a dormir em pé, no metrô, no trem, no ônibus, porque eu pegava essas 3 conduções. E dormia assim, picadinho, porque eu queria ficar com a minha mãe. E quando eu ficava com ela, era remédio, era higiene, e a gente conversava. Eu não queria sair de perto dela e fazia todos os meus esforços. Mas no final, quem acabou fechando os olhos dela foi o meu irmão. Houve muita dor nesse meio tempo. Houve sim muito sofrimento. Mas eu estava com ela um pouco antes dela entrar em coma. Eu estava com ela quando ela estava ainda lúcida. E o versículo que foi dado para ela e que ela tomou como chave para a vida dela está em Romanos 8, 37 a 39, que diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse era o versículo da minha mãe. E eu posso falar com muita gratidão das minhas lembranças com ela, de que ela foi uma vencedora, porque nada a separou do amor de Deus. Nada a separou de Deus. Deus esteve fiel, presente na vida dela até o fim. E depois eu fiquei pensando, por que eu não estava com ela nos últimos momentos? O meu irmão, ele acabou falecendo também de câncer no pulmão. E eu tenho certeza que para o meu irmão foi muito importante acompanhar a minha mãe, porque é como se ele já tivesse sido preparado e ele sabia então como seria, né? E depois foi um strike na minha família. Esse meu irmão que esteve até o final com a minha mãe foi o pastor Suade. Ele também faleceu de câncer no pulmão. A minha irmã Madalena também faleceu de câncer no pulmão. Mas conversando com o esposo dela, é incrível, mas a minha irmã, a Madalena, ela estava grata. Por quê? De um certo modo, ela dizia que ela sabia que ela ia morrer, porque a vida dela era muito parecida com a da minha mãe, e ela achava que, assim como minha mãe faleceu aos 60 anos de idade, ela também iria. Mas ela faleceu aos 65.
E o meu cunhado falou que a minha irmã falou que ela ganhou bônus de 5 anos a mais com a família. Depois faleceu meu outro irmão também, câncer, né, linfático. Meu cunhado também faleceu de câncer no pulmão. Minha irmã Mariane foi do coração, foi fulminante. Meu pai de pneumonia. Meu pai foi logo depois da minha mãe. Mas é como se a minha mãe tivesse mostrado como é que se comporta, como é que faz, como é que caminha com Deus até o fim. E é lógico que o maior exemplo, né, digamos assim, de como morrer, foi Jesus. Jesus na cruz, ele foi extremamente moderado. E ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia se livrar do sofrimento da cruz. Em João, no Evangelho de João, a gente vê que ele foi extremamente até metódico, porque diz que ele viu que já se cumpriram todas as coisas e aí sim ele rendeu seu espírito e voluntariamente ele deu a vida dele por nós. Só que às vezes a gente pensa assim, mas Jesus é Deus. Eu queria um exemplo mais próximo. E o exemplo mais próximo foi da minha mãe, que foi um exemplo para todos nós. Estamos em setembro, setembro amarelo, setembro de prevenção ao suicídio. E eu creio que é bom falar também englobando sobre isso. Qual que é a mensagem? O que a gente pode falar, né? Viva, mas viva intensamente. Assim como eu vi no versículo de 2 Timóteo. Viver corajosamente é viver intensamente, errando ou não. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta e não tem problema errar. A gente pode errar, tudo bem, mas viva intensamente. E não se exigir tanto da gente. Eu deveria, né? Eu não posso chorar. Pode chorar. Hoje de manhã eu estava com muita vontade de chorar. Eu assisti um filme que até recomendo para vocês. É o Primeiro da Classe. E é um filme bom, edificante, ele constrói bem a gente chora, mas sai do filme assim com muita vontade de viver, né? E então tudo bem você reservar algumas horas para você assistindo um filme. A gente merece também de vez em quando. E a gente pode acreditar que, assim como diz em Romanos 8, somos amados do jeito que nós somos por Deus. E nada vai separar esse amor de Deus da gente. Nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem anjos, nem altura, profundidade. Que dirá então de errar um pouco, né? De errar de vez em quando. A gente não vai deixar de ser amado por Deus. E se a gente for derrubado? Não tem problema. Vamos recomeçar de novo. E quando chegar a hora? Quando chegar a minha hora? Porque o contrário da coragem, né, é o medo. E talvez os maiores medos sejam o medo da doença, o medo da morte. O maior medo da morte talvez é de sofrer, de ter muita dor até morrer, ou o medo de perder todo o dinheiro, e aí ficar sozinho. E imagina então nos tempos da Covid, em que possivelmente se a gente morrer, a gente vai morrer sozinho, porque ninguém pode fazer companhia pra gente. E isso realmente dá muito medo. Eu também. Mas a promessa de Deus é que Ele nunca vai nos abandonar. E eu aprendi isso, eu aprendi com a minha mãe. Assim como meu irmão precisava saber como que é o processo, Deus mostrou o passo a passo através da minha mãe.
E daí eu posso pensar que quando eu precisar, quando chegar a minha hora, Deus também vai mostrar para mim, passo a passo, o que eu preciso fazer ou deixar de fazer. Quando a gente vai visitar, ficam às vezes com medo, perguntando, e a resposta que eu tenho, que às vezes que eu dou, porque muitas vezes também não tenho resposta, mas que Deus está no controle da situação e que não há uma respiração a mais, nem uma respiração a menos que não esteja sob controle de Deus. E o que eu gostaria então de falar? Confie em Deus. Vamos confiar nele. Quando chegar a nossa hora, Deus vai mostrar passo a passo tudo o que precisamos saber. Confie em Deus. Quando chegar a sua hora, Deus vai te mostrar passo a passo o que você precisa fazer. E você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. Sempre. Deus abençoe. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a amizade do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.